Oi, hoje estamos aqui na Praia do Algodão para gravar o terceiro capítulo do livro O Maravilhoso e Bom Deus. Nesse capítulo, nós iremos falar ainda mais da bondade de Deus, de como Ele está disposto a nos ajudar, a nos orientar e a nos direcionar. Vamos lá para a nossa leitura de hoje? Capítulo 3. Tema: Deus é digno de confiança. Quando meu filho Jacob tinha 6 anos de idade, eu o levei a um parque de diversões. Havia pouca gente no parque aquele dia, de modo que passamos de um brinquedo ao outro sem nenhuma espera. Descobrimos uma atração que eu nunca havia experimentado, mas presumi ser divertida. Afinal de contas, estávamos em um parque de diversões. Sentamos em nossos assentos e um garoto adolescente nos afivelou nas engrenagens. Logo o brinquedo começou a girar e girar, cada vez mais rápido, sacudindo os dois para os lados, para cima e para baixo. Segurei Jacob o mais forte que pude, temendo que ele fosse arremessado do seu assento. Com uma sensação de tensão e os dentes cerrados, orei durante os 90 segundos até que a brincadeira terminasse. Examinei Jacob, que estava rindo e se divertindo à beça. Quando finalmente saímos do brinquedo, vi o nome da atração, brilhando em letras vermelhas, o misturador. Algo totalmente apropriado. Jacob disse: "Foi muito divertido, vamos brincar de novo." Eu disse: "Não." O que eu queria mesmo dizer era: de jeito nenhum, nunca mais. Eu sou o pior pai do mundo. Por favor, perdoe-me. Sentamos em um banquinho do parque e eu lhe perguntei: "Você não ficou com medo? Esse brinquedo é muito violento." "Por que quis subir nele?" Jacob respondeu com uma honestidade pueril: "Por que você subiu, papai?" Certo ou errado, aquele pequeno ser confiava em mim. Evidentemente, eu não era nem só merecedor de tal confiança. Eu o amo e faria qualquer coisa por meu filho. Nunca o colocaria em uma situação perigosa intencionalmente. Mas sou um ser humano limitado, finito e ignorante. Aos olhos de Jacob, contudo, estar ao lado do pai significava que ele se sentia completamente seguro. Isso ilustrou para mim porque é tão essencial para nós entender que Deus é digno de confiança. O Deus que Jesus revela nunca faria nada para nos prejudicar. Ele não tem intenções maliciosas ou malignas. Ele é completamente bom. E o fato de Deus ser também onisciente e onipotente torna a sua bondade ainda maior. Eu posso confiar em Deus, mesmo quando as coisas ficam feias. Não importaria tanto que Deus fosse onipotente ou onisciente se Ele não fosse todo bondade. Se Ele não fosse todo bondade, eu não seria capaz de amá-lo e confiar nele. Falsas narrativas. Nem todo mundo acredita que Deus é digno de confiança. Certa tarde, recebi um telefonema de um jovem que parecia não conseguir respirar. A princípio, pensei que ele tivesse testemunhado ou sofrido um acidente trágico.
Eu não era uma pessoa muito próxima, apenas me ouvira falar em uma conferência alguns meses antes e achava que meu ensino era contrário às suas crenças. Nossas narrativas colidiam. Ele telefonou porque não conseguia ligar seu carro. Não havia nada de errado com o automóvel. O problema era ele mesmo. Dr. Smith, preciso saber se o que você disse sobre Deus é verdade. A que você está se referindo especificamente? Você disse que Deus é totalmente bom e amoroso, confiável e preocupado com o nosso bem. Eu escrevi cada palavra que você disse. Tem certeza de que posso confiar em Deus? Sim, tenho certeza disso. Para que a pergunta? Nos últimos dias, não tenho conseguido dirigir meu carro. Por quê? Perguntei. Porque tenho medo de que algum pensamento ruim ou de luxúria possa surgir em minha mente e no instante seguinte eu morra em um acidente de carro. Tenho certeza de que Deus me enviará direto para o inferno, porque não terei tempo para me arrepender. Depois que conversamos um pouco, procurei descobrir que tipos de histórias ele tinha ouvido sobre Deus enquanto crescia. Ele me disse que, quando era menino, ouviu seu pastor, um homem que representava Deus e falava em seu nome, implorar que as pessoas, semana após semana, deixassem de pecar antes que fosse tarde demais. E se elas pecassem, deveriam estar certas de arrepender-se antes que fosse tarde demais. Deus odiava tanto o pecado que enviara uma pessoa, mesmo um cristão batizado, ao castigo eterno por cometer um único pecado. Essa narrativa da natureza de Deus, que havia preenchido a mente do jovem desde a mais tenra idade, estava arruinando sua vida. Convidei-o a contar a sua história. O Deus de sua narrativa não era digno de confiança. Confiar em alguém é acreditar que essa pessoa tem em mente seus melhores interesses, que ela o protegerá do mal e que é confiável. Isso não era verdade em relação ao Deus ao qual o jovem havia sido exposto. Em vez de inspirar confiança e coragem, seu Deus o fazia ter medo de dirigir. Ao relatar essa narrativa, o jovem percebeu que a narrativa que ele havia aceitado não era necessariamente a verdade sobre Deus. As narrativas centrais de Jesus. Incentivei aquele jovem a comparar sua narrativa de Deus com o Deus que Jesus conhece. Jesus disse: "Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quer revelar." Lucas 10, 22. Jesus revelou uma soma enorme de informações sobre seu Pai Celestial por meio de uma única palavra: Abba. Deus Abba. No jardim do Getsêmani, durante as horas finais, antes de sua crucificação, Jesus se dirigiu a Deus usando um único título: Abba. Isso é vital, porque a escolha desse título por Jesus revela algo importante sobre a natureza de Deus, que ele conhecia. Uma boa tradução de Abba é querido Pai. É um termo de intimidade, mas também carrega um senso de obediência. O fato de Jesus dirigir a Deus com a palavra Abba nos diz que para Jesus, Deus não estava distante nem afastado, mas, pelo contrário, intimamente envolvido em sua vida. Isso em si mesmo não significa que Deus é bom. Nem as palavras querido ou Pai
necessariamente significam bom. A palavra íntima transmite não um tipo casual de familiaridade, porém a mais profunda e genuína reverência. Jesus usa esse título para dirigir-se a Deus enquanto enfrenta a hora mais difícil de sua vida. Ele ora: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta-te de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Marcos 14:36. Jesus se vê diante da tortura e da morte. O Evangelho de Lucas nos informa que ele estava tão angustiado que seu suor se transformou em gotas de sangue. Lucas 22:44. Entretanto, ele orou: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Como ele conseguiu falar com Deus dessa maneira, em momento tão difícil? A única resposta que posso encontrar é que ele confiava em seu Pai. Deus é um Pai bom e amoroso. Jesus nos está dizendo, e Ele é tão bom que podemos obedecer-lhe. Não importa em que, mas algumas pessoas podem perguntar: por que Jesus hesitou? Ele era Deus, afinal de contas. Sim, ele era Deus, mas era também completamente humano. A encarnação torna-se humano. Implica limitação, porque era completamente humano. Jesus experimentou tudo o que nós experimentamos, incluindo o medo e a dúvida. Observe, porém, que, mesmo em meio à dúvida, no meio de seu mais profundo sofrimento, Jesus confiava em seu Pai Celestial. Deus como Pai. Jesus não somente se dirigia a Deus como Abba, mas também como Pai. Essa questão levanta a dúvida para algumas pessoas. Isso significa que Deus é homem? E quanto às pessoas que têm um pai terrestre mau, abusivo ou ausente, e se tiverem dificuldade em dirigir-se a Deus como Pai? E como Deus pode ser um pai para Jesus? Jesus também teve mãe? Ao final de um dia de ensino sobre oração, encerrei o encontro com uma oração que começa assim: Querido Pai Celestial, uma mulher procurou-me mais tarde, com os olhos cheios de lágrimas, e disse: aprecio tudo o que você falou hoje no ensino sobre oração, mas quando você começou sua oração chamando Deus de Pai, parei de ouvir. Tive um pai terrível e não consigo pensar em Deus como meu pai. Embora eu me sentisse muito mal pela situação daquela mulher, não creio que deixar de usar a palavra pai seja a solução. O problema é que partimos de nosso entendimento sobre o que ser pai significa e então projetamos isso em Deus. Não é assim que deveria funcionar. Quando Jesus descreve Deus como seu Pai, devemos deixá-lo definir o que significa paternidade. Karl Barth nos ajuda nisso. Não há, em primeiro lugar, uma paternidade humana e então uma assim chamada paternidade divina, mas justamente o contrário. A verdade é apropriada. Paternidade reside em Deus e dessa paternidade se deriva o que nós conhecemos como paternidade entre os homens. O que Barth quer dizer? A Trindade existia antes que o mundo fosse criado, muito antes de Deus criar a humanidade, a sua imagem, homem e mulher. Gênesis 1:27. Deus existia como Pai, Filho e Espírito Santo. O relacionamento entre Jesus e Deus foi definido por Jesus como aquele entre pai e filho. Seu relacionamento existia antes que qualquer homem tivesse descendência.
Deus como Pai e Jesus como Filho existiam antes que qualquer pai e filho ou filha humano existissem. Por essa razão, a paternidade é definida primeiro por Deus e Jesus, e não por Adão e seus descendentes. E isso carrega implicações tremendas. É uma grande dose de cura para nós. Muitas pessoas, como a mulher que mencionei anteriormente, foram profundamente magoadas por seus pais biológicos, o que tornou muito difícil para elas pensar em Deus como Pai. A solução não é abandonar o termo Pai, mas deixar que Jesus o defina. Embora Jesus tenha contado algumas parábolas nas quais há um Deus, notadamente a parábola do filho pródigo, creio que é melhor observar como Jesus orou a seu Pai, para entender que tipo de pessoa seu Pai é. Vamos parar por aqui a nossa leitura de hoje. Entenda que o nosso Pai, o nosso Abba, é muito, muito melhor do que o Pai aqui da terra. Porque Deus já existia antes que fôssemos criados, antes que Adão e Eva fossem criados. Deus, Abba, já existia e Ele é sobre todos. Ele te ama, Ele irá cuidar de você. Se seus pais terrenos não cuidaram, o Senhor, Ele cuida. O Senhor, Ele vela por você. O Senhor, Ele não te abandona. Se seus pais terrenos te abandonaram, o Senhor, Ele nunca irá te abandonar. Nunca irá te deixar. Confie no Senhor, entregue sua vida a Ele, retire do seu coração toda a tristeza, retire toda a mágoa, todo sentimento que causa dor, que causa tristeza ao seu coração. Retire, coloque o Senhor como Pai, coloque Ele no lugar de todo sofrimento, porque Ele irá trazer alegria ao seu coração. Vamos orar para agradecer ao Senhor por mais um dia. Se você ainda não curtiu, não compartilhou e não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve no nosso canal do YouTube, @aurileitura. O nosso Instagram também é @aurileitura. Vai lá também no nosso Instagram, que temos diversos trechos bíblicos para você, que irão inspirar a sua vida, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, por essa leitura. Obrigada porque o Senhor tem nos ensinado que o Senhor é o nosso Abba, aquele que nos protege, aquele que nos guarda, aquele que cuida de nós, aquele que nos ensina o caminho a seguir. Obrigada, Senhor, pelas orientações que o Senhor tem nos dado. Obrigada pela força. Obrigada por nos sustentar em meio às dificuldades. Esteja conosco todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau. Até o próximo dia de leitura.